Certas coisas nunca foram feitas para serem vistas, nem por acidente, nem por curiosidade. Hoje, você vai encarar imagens que muitos prefeririam esquecer, porque algumas portas, quando abertas, nunca se fecham de verdade. Uma jovem mulher estava passeando por um museu quando decidiu gravar um vídeo para suas redes sociais. Durante o passeio, ela entrou em uma exposição dedicada à pré-história, cheia de réplicas impressionantes de criaturas antigas. That's a little disconcerting. That thing is huge. Imagine trying to run away from that. No thanks, Jurassic Park. Enquanto filmava o ambiente e explorava a exposição, algo inusitado aconteceu. Ela estava de frente para uma imponente réplica em tamanho real de um Quetzalcoatlus, um dos maiores répteis voadores que já existiu. Mas, ao observar o vídeo mais tarde, algo estranho chamou a atenção. Se você olhar com atenção, é possível notar que a cabeça da criatura parece se mover sutilmente, como se ela estivesse se inclinando e olhando diretamente para a visitante. O detalhe passou despercebido no momento da gravação. No entanto, foram os próprios seguidores da jovem que, assistindo ao vídeo nas redes sociais, notaram um movimento inusitado. Mesmo que tudo pudesse ser explicado como uma simples ilusão de ótica, o suposto movimento parece real a cada nova vez que o vídeo é reproduzido. A sensação inquietante permanece, fazendo com que muitos se perguntem se aquilo foi apenas um efeito visual ou algo mais. O caso aconteceu em uma região conhecida como Birskaskidia, localizada no Tartaristão, na Rússia. Segundo informações do autor do vídeo, um grupo de aventureiros de Moscou havia organizado uma expedição para explorar aquela área remota e pouco habitada. Era uma jornada em busca de natureza selvagem e experiências fora do comum. Enquanto se deslocavam pela região e registravam vídeos para postar nas redes sociais, algo inesperado cruzou o caminho do grupo. Em um primeiro momento, parecia apenas uma figura indefinida no meio da paisagem, mas conforme ela se aproximava, a silhueta ficava mais clara e mais ameaçadora. Он скрылся! Помощь! Его не видно! Его не видно! Он стоит, он знает, что мы снимаем! Он идет сюда, нет! Не подходи! Foi aí que o grupo percebeu o perigo. A presença misteriosa estava se aproximando de maneira rápida e desconcertante. A tensão tomou conta de todos e o pânico se instalou. O que começou como uma aventura tranquila virou uma tentativa desesperada de registrar o que viam, ao mesmo tempo em que buscavam uma rota de fuga. De repente, uma criatura de grande porte emergiu do meio da vegetação densa. Ela parecia caminhar, depois correr e até mesmo erguer-se em 2 pés. Com movimentos ágeis e assustadores, avançava na direção dos exploradores, que começaram a correr em desespero, fazendo o possível para manter os celulares gravando cada segundo daquele momento surreal. As imagens, embora tremidas, mostram que parece ser uma figura humanoide de grandes proporções. Muitos associaram a criatura às lendas de seres como o Pé Grande, mas, considerando a localização remota e gelada da Rússia, há quem acredite que se trate de algo ainda mais misterioso. Talvez um raro avistamento do lendário Yeti, a criatura das neves. As lendas locais já falavam há tempo sobre aparições estranhas naquela região, mas esse encontro deu novas forças aos boatos. Seja o que for, o vídeo levanta dúvidas, provoca debates e alimenta o imaginário daqueles que acreditam que o desconhecido ainda está muito mais próximo do que imaginamos.
A próxima filmagem, embora breve, pode ser uma das evidências mais impactantes da possível existência do sobrenatural. Tudo começou quando uma família começou a notar atividades incomuns dentro e ao redor de sua casa. Para entender o que estava acontecendo, instalaram várias câmeras de segurança tanto no interior quanto nos arredores da residência. No início, encararam tudo com um certo ceticismo. Acreditavam que os ruídos e movimentos estranhos poderiam ser apenas travessuras de crianças ou simples coincidências. No entanto, numa noite específica, o mistério ganhou forma, literalmente. Uma das câmeras da campainha captou uma figura humanoide de tamanho considerável, parada, encarando diretamente o dispositivo. How the fuck? Esse detalhe foi o que tornou a gravação tão diferente de outras. Não era possível atribuir o que foi visto a um inseto, falha técnica ou interferência na lente. A figura parecia sólida, até que, de repente, começou a desaparecer diante dos olhos da câmera, como se dissolvesse no ar. Após essa gravação, a família já não pôde mais negar a presença que sentiam. A imagem confirmou os piores temores. A casa parecia ser habitada por uma entidade que ia além do mundo físico. Sharjana. Esse vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e também ganhou um destaque na Colômbia, onde virou notícia. Foi recentemente republicado por uma página chamada Luna de Terror. Embora não tenha sido compartilhada a história completa por trás da gravação, muitos usuários colombianos afirmaram reconhecer o vídeo, uma captura de tela retirada de um canal de televisão local. Segundo relatos, o homem que aparece na filmagem estava procurando desesperadamente pela filha, que estava desaparecida há dias. A gravação começa no momento em que ele recebe a trágica notícia. O corpo da jovem havia sido encontrado no matagal. A câmera então mostra o instante em que ele corre até o local para confirmar se a informação era verdadeira. É justamente nesse momento de dor e desespero que algo inexplicável acontece. Enquanto o pai se dirige ao local, uma figura sombria surge atrás dele, correndo em alta velocidade. Apesar da má qualidade da imagem, é possível perceber a presença de uma sombra que se move quase na mesma velocidade que ele, com uma altura semelhante. Muitos espectadores acreditam que aquilo poderia ser o espírito da própria filha, acompanhando o pai em seu momento de dor. Outros afirmam que, mesmo havendo explicações mais racionais, a sincronia entre a tragédia e o fenômeno torna o vídeo ainda mais perturbador. Ainda mais inquietante é o contexto por trás da gravação. Quando se conhece a história por completo, a presença misteriosa parece ganhar sentido. O vídeo deixou uma marca na mente dos que acreditam que, em momentos de grande emoção, o véu entre o mundo dos vivos e o além pode se tornar mais tênue. Em outro registro igualmente perturbador, um vídeo compartilhado no Reddit chamou a atenção dos usuários. O autor contou que cresceu com os avós, que eram donos de um bar já envolto em lendas. Por anos, os moradores da região comentavam que o local era assombrado. Alguns diziam já ter visto fantasmas por lá. Certo dia, uma ocorrência estranha finalmente foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O autor do relato compartilhou um pequeno vídeo feito com seu antigo celular, no qual aparece uma figura escondida em um dos cantos do bar. Segundo ele, ninguém mais estava ali naquele momento, pois era de manhã e o local ainda não havia sido aberto ao público. No entanto, é possível ver claramente uma silhueta agachada, observando a cena a partir do canto da sala. O mais assustador é que a aparência da figura era perturbadora, e sua presença causava uma sensação imediata de desconforto. O autor afirma reconhecer o homem do vídeo como alguém que costumava segui-lo quando ele era mais jovem, sempre dentro do bar dos avós. Se aquilo foi uma manifestação sobrenatural ou apenas fruto de alguma coincidência estranha, ninguém sabe ao certo. Mas o vídeo sem dúvida reforça as antigas histórias de que aquele bar poderia de fato estar assombrado. Recentemente, uma moça começou a compartilhar uma série de vídeos em suas redes sociais, nos quais momentos misteriosos acontecem de forma rápida e inesperada, sempre dentro da própria casa. Tudo teve início numa noite comum, quando ela se gravava cantando uma música.
De repente, barulhos vindos da porta chamaram sua atenção. Curiosa e assustada, ela foi verificar o que estava acontecendo. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Ao revisar a gravação, é possível ver claramente uma mão misteriosa surgindo por cima da porta. Mas o mais estranho vem em seguida. Ao abrir a porta para ver o que havia ali, não havia absolutamente ninguém. Como se não bastasse, um pombo voa sozinho pelo local, tornando a situação ainda mais bizarra. E isso foi apenas o começo. Dias depois, algo ainda mais inquietante aconteceu. Ela decidiu gravar um vídeo para a mãe, tentando explicar o que vinha enfrentando. Disse que estavam batendo constantemente a porta e que coisas completamente fora do normal estavam ocorrendo. ¿Quién? ¿Quién? Enquanto gravava, ruídos surgiram novamente. Ela foi verificar e, mais uma vez, não havia ninguém ali. Mas desta vez o vídeo capta algo ainda mais impressionante. Dentro de um pequeno quarto, onde não há espaço suficiente para outra pessoa se esconder, o cobertor é puxado por uma força invisível. Além disso, ouve-se nitidamente o som de uma porta batendo exatamente naquela direção. No entanto, ao mostrar o ambiente, tudo parece estar completamente vazio. Esses registros rapidamente chamaram a atenção e começaram a circular na internet. Muitos internautas ficaram intrigados e pediram por mais atualizações sobre o caso. Um dos vídeos relacionados foi compartilhado por uma página chamada Paranormal no Twitter. Nele, câmeras de segurança capturam duas figuras enevoadas flutuando no ar. Se olharmos com atenção, essas formas parecem estar vestidas com túnicas ou longos vestidos, pairando no ambiente como se estivessem fora da realidade. Outro evento misterioso ganhou destaque durante uma transmissão ao vivo. Uma repórter fazia uma cobertura em tempo real de um passeio temático de terror oferecido por um cemitério local. Enquanto ela falava diante das câmeras, algo completamente inesperado aconteceu ao fundo, no canto esquerdo da tela. A imagem revela o que muitos consideraram uma figura translúcida com forma humana, caminhando silenciosamente entre os túmulos. Embora exista a possibilidade de se tratar de um reflexo causado pelas luzes da câmera, há detalhes que desafiam essa explicação. A figura não reflete luz como seria de se esperar, e sua movimentação é veloz e fluida, difícil de ignorar quanto mais se observa. O contorno do corpo parece ganhar forma com o tempo, e a forma como surge por trás das lápides reforça a sensação de que aquilo não é um simples reflexo. Caso não seja uma aparição sobrenatural, então, o que mais poderia ser? Com registros assim surgindo cada vez com mais frequência, a linha entre o real e o inexplicável parece estar ficando cada vez mais tênue. Um turista havia se hospedado em um hotel distante, cercado por silêncio e árvores antigas. Mas todas as noites, algo estranho acontecia. Um som metálico ecoava do lado de fora, como batidas repetidas, arrastadas,
que pareciam vir de algum objeto pesado sendo puxado no escuro. Durante várias noites, ele tentou ignorar. Pensou que talvez fosse algum maquinário velho ou apenas o vento batendo em alguma estrutura. Mas a curiosidade foi mais forte. No teto do ônibus, alguma coisa se movia. Algo que não parecia humano. Era uma figura de movimentos ondulados, quase flutuantes. Tinha cabelos longos, bagunçados, que cobriam parte do rosto. Vestia um manto escuro, encardido pelo tempo que se arrastava com o vento gelado da manhã. E você? Acha que era uma entidade sobrenatural? Uma alma condenada? Ou algo ainda mais sombrio e inexplicável? Me conta aí nos comentários. Mas a coisa não parou por aí. Existe um caminho escondido, esquecido nos mapas, que guarda um segredo que poucos têm coragem de investigar. Um lugar onde, dizem, apenas um homem aparece. Sempre à noite. Um sujeito estava dirigindo em direção a uma vila tranquila, onde passaria a noite. Tudo parecia normal. Até que, no meio do caminho, viu alguém parado na beira da estrada. De longe, pensou que fosse apenas um morador local. Mas, ao se aproximar, percebeu que algo estava errado. A figura era uma mulher, vestida com um longo vestido branco. Mas seu rosto não tinha feições. Era liso, como uma máscara de cera. Nenhum olho, boca, nariz. Nada. Sem hesitar, o homem pisou fundo no acelerador e sumiu dali o mais rápido que pôde. Algumas noites depois, outro sujeito curioso com as histórias sobre aquele mesmo local foi até lá com uma câmera nas mãos. À distância, viu algo no campo e decidiu filmar. O que ele capturou gelou o sangue de quem assistiu. Uma figura se balançava suavemente no alto de uma árvore, em meio a uma plantação escura. Vestida com algo que parecia um pano sujo, ela parecia estar presa ou apenas esperando. Mas o detalhe mais perturbador: seus olhos brilhavam com uma luz intensa, não natural, como se estivessem acesos por dentro. Sem aviso, a criatura saltou da árvore com um movimento impossível. Seu corpo caiu no chão como uma marionete distorcida. Outro homem, voltando para casa durante a noite, resolveu pegar um atalho pouco conhecido, apenas para ganhar alguns minutos. O caminho estava completamente deserto. Silêncio absoluto. Nada além da escuridão acompanhando os faróis do carro. Até que ele viu algo. Bem na frente do carro, surgiu uma mulher. Estava parada no meio da estrada. Usava um vestido simples, mas o que realmente chamou atenção foi seu corpo. As pernas dela estavam completamente tortas, dobradas de maneira antinatural. क्या है यहाँ पे? भाई? भाई? ओए, ओए, भाई? वो आ गया। अरे यार, ओ भाई, इसलिए मैंने आपको मना किया ना, इस रास्ते से रहने दो। आज भाई हम दो भाई हैं। भाई? उसकी टांगे देखो, टांगे। हमें रास्ता दो, हम आपको परेशान नहीं कर रहे। भाई मैं यही आपको बोल रहा था। भाई यार कसम से बता रहा हूँ यार, मैं आपको ये क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? अपनी तरफ आएगी वो, अपनी तरफ क्या कर रही है? देखो अपनी साइड आ रही है। ओ भाई पीछे खा, नहर मैंने गाड़ी खाई, मैंने चल जाए भाई। O motorista ficou imóvel por alguns segundos, completamente dominado pelo medo, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Ele deu marcha ré com tudo e fugiu dali o mais rápido que pôde. A dúvida que fica é: aquilo era realmente uma mulher? Ou era algo tentando parecer uma? Se você estivesse no lugar de um desses homens, o que faria? Conta pra mim nos comentários.
Em novembro de 2019, em Bangalore, um motociclista seguia por uma rua deserta, sem pressa. A noite estava calma, até que, à distância, notou uma silhueta caminhando sozinha pela beira da estrada. Era uma mulher. O passo lento, o movimento quase mecânico. Mas havia algo errado. Muito errado. Quando ele se aproximou, um calafrio percorreu sua espinha. A figura parecia não tocar o chão. Acelerou, passou por ela e olhou rapidamente pelo retrovisor. Ela já não estava lá. A rua voltou ao silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ao revisar a gravação feita pela sua GoPro, percebeu um detalhe ainda mais perturbador. A cabeça da mulher estava completamente coberta por um pano escuro, como se escondesse algo que não deveria ser visto. Muitos disseram que se tratava de uma bruxa, outros de uma aparição ancestral. Mas até hoje, ninguém sabe o que realmente era. Em outra noite silenciosa, um grupo de ciclistas seguia por uma estrada isolada. A trilha parecia segura, até que, sob a luz fraca de um poste, surgiu uma garota. Ela estava parada, vestida de preto, imóvel. Eles passaram por ela devagar. Alguns riram da situação, achando que era apenas alguém pregando uma peça. Mas o riso morreu imediatamente quando ela se virou. O rosto era deformado, inumano. Os olhos completamente brancos. A boca manchada de vermelho. E no lugar de uma expressão havia um sorriso distorcido, macabro. O medo paralisou o grupo. Um deles ainda conseguiu gravar a cena antes do vídeo cortar abruptamente. Numa vila tranquila, moradores começaram a perceber algo anormal na praça central. Uma figura negra, alta e disforme, flutuava silenciosamente durante a noite. Ela não tinha rosto, não possuía braços ou pernas visíveis, apenas pairava sobre o chão. Onde quer que passasse, as lanternas piscavam e os animais fugiam, apavorados. O ar ficava pesado, como se a própria atmosfera mudasse. Muitos relataram sentir tontura, pressão no peito ou o desejo irracional de correr e nunca mais olhar para trás. Certa noite, um homem decidiu explorar uma floresta isolada, mesmo com todos os avisos para não fazer isso. A escuridão era espessa, e o som das folhas sob seus pés parecia o único barulho vivo. De repente, entre as árvores, surgiu algo que ele jamais esqueceria. Uma figura aterrorizante de aparência sobrenatural se escondia na penumbra. Apesar do medo, ele tirou o celular do bolso com as mãos tremendo e começou a gravar. A criatura, que lembrava uma bruxa de lendas antigas, permanecia imóvel. Seu olhar era perdido, como se estivesse em transe. As garras afiadas à mostra. A figura parecia não notar que estava sendo observada. O vídeo registrou cada detalhe. O rosto pálido, a expressão vazia, o ar macabro e a aura pesada ao redor da entidade. Ele sabia que aquela gravação podia ser prova irrefutável de que o mundo vai muito além do que conseguimos explicar. Registrou tudo o que pôde, não por fama, mas para provar que as histórias de bruxas e entidades sombrias não são apenas mitos. Uma mulher desfrutava da paisagem deslumbrante em um ponto turístico, nas montanhas de Utah, Estados Unidos. Enquanto ela admirava a vista, seu companheiro registrava o momento com fotos e vídeos. Tudo parecia comum, até que algo muito incomum surgiu no fundo da imagem. Uma bicicleta, completamente sozinha, surge em movimento, cruzando o campo de visão em alta velocidade. O mais estranho é que não há ninguém montado nela.
A distância em que a bicicleta aparece deixa claro que não se trata apenas de um impulso. Ela se move de forma constante, como se fosse guiada por uma força invisível. Isso levanta uma dúvida intrigante. O que estava conduzindo aquele objeto? O vídeo seguinte foi gravado por um homem que vive nas enigmáticas montanhas dos Apalaches, um local famoso por relatos de fenômenos inexplicáveis, especialmente durante a noite. Ele afirma estar acostumado com ruídos estranhos e acontecimentos fora do normal, mas nada havia o preparado para o que registrou naquele dia. A gravação foi feita por uma câmera de segurança instalada na entrada da casa dele. Em determinado momento, uma mão anormalmente longa, com dedos grotescamente esticados, aparece saindo de um canto da casa. Logo em seguida, parte de um rosto é revelada. Olhos enormes e brilhantes, perturbadoramente fixos na direção da câmera. O que aparece parece ter saído diretamente de um pesadelo. Mas o mais aterrorizante ainda estava por vir. A criatura emite um som que lembra o latido de um cachorro. A dúvida persiste. Seria uma imitação ou o som natural dessa entidade? O homem acredita que se trata de um skinwalker, criatura do folclore nativo americano conhecida por assumir formas humanas ou animais e habitar regiões isoladas como aquela. Real ou não, a aparição foi registrada e o mistério permanece. Deixa o like, se inscreve e nunca explore o desconhecido sozinho. Now rats can shine and jokers got silver lining and Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk ahead, walk ahead. Now every new day is a new fire until my teeth call me alive.